chegou e cabeças vão rolar. Pastor Heron. Graças a Deus, estamos mais uma vez no templo da Igreja Mundial em Cristo, no Largo do Tanque, na Rua Engenheiro Austricliano, número 14. Você que me assiste agora pelas redes sociais, você pode ter acesso ao templo da Igreja Mundial em Cristo e participar de um desses nossos cultos, onde nós gravamos a mensagem da Palavra de Deus para que todos possam ter acesso. Bem, abra sua Bíblia no capítulo 12 do livro de Romanos. Eu gostaria, antes de ler esse trecho das Sagradas Escrituras, que você prestasse bastante atenção em algo muito sério que eu preciso ensinar a vocês nessa manhã. Quando Deus fez o ser humano, no caso cada um de nós e toda a raça humana, Deus presenteou, Deus deu uma dádiva ao ser humano, que essa dádiva ela é a maior de todas, perdendo apenas para a salvação eterna. Mas como Deus sabia que nós teríamos um tempo a ser vivido aqui na terra, e durante esse tempo a ser vivido, nós iríamos precisar dessa dádiva, dessa ferramenta que Ele nos deu. Agora, por favor, preste bem atenção, que talvez seja para você que está aqui no templo e para você que me assiste através das redes sociais, através desse vídeo, seja a resposta para muitas de suas perguntas. Porque muitas vezes as pessoas elas dizem assim: por que Deus não me ouve? Por que Deus não me abençoa? Por que as coisas da minha vida continuam travadas? Por que eu não consigo progredir? Por que eu não consigo avançar? E elas estão sempre buscando de Deus essa resposta, como se Ele fosse o principal responsável por elas não galgarem, não chegarem a um determinado ponto de sua vida. Acontece que Deus Ele entregou para você, e é isso que você precisa entender. Ele entregou para você a ferramenta que vai mudar a tua vida aqui na terra. Só que, a partir do momento em que Ele entrega essa ferramenta para você, por favor, preste atenção no que eu vou te dizer. De certa maneira, entre aspas aí, Deus Ele sai do cenário. Agora é você e essa ferramenta. E Ele só vai voltar para o cenário da sua vida para interferir em alguma coisa quando você não conseguir interferir. Por favor, preste bem atenção. Quando eu digo quando você não conseguir interferir, eu não estou dizendo que você vai ser relapso ou desleixado com a ferramenta que Ele te deu, e aí Ele vai vir socorrer você, porque Ele não vai. Não vai. Deus não vai te ajudar se Ele te deu essa ferramenta. Só se você não conseguir usar essa ferramenta. Como, por exemplo, quando uma pessoa está presa dentro de um hospital em estado de coma, ela não tem como usar essa ferramenta. Aí Deus vai entrar no cenário e vai poder fazer alguma coisa. Mesmo assim, Ele só vai poder fazer alguma coisa por essa pessoa que está no estado de letargia, se alguém, em estado normal de sua consciência, usar essa sua ferramenta
para que ele venha e interfira na vida daquela pessoa que está em coma. Eu acredito que você já está, como é que eu posso dizer, desesperado para saber que ferramenta é essa. E todos têm, todos, Deus deu a todos, Deus deu à humanidade, independente de sua crença, independente se a pessoa é evangélica, não é evangélica. Deus não criou religiões, Deus não criou religiões. Quem criou religiões foi o homem. Hoje nós estamos dentro de um templo e levamos você a mensagem da palavra de Deus exatamente para você aprender como usar essa ferramenta, não para ser um religioso e vir só rezar, vamos colocar aí esse rezar entre aspas, e vir só orar, só bater palma com cântico. Isso é religiosidade. O que Deus deseja de fato é que você aprenda a usar a ferramenta que Ele te deu, porque tudo está na dependência dessa ferramenta, tudo está nessa dependência dessa ferramenta. Quando você sabe usar essa ferramenta, sua vida inteira muda, tudo na sua vida vai ser diferente. Então, Deus assemelha-se, eu vou dar alguns exemplos aqui para você entender. Deus assemelha-se àquele instrutor de autoescola, só para você entender o que eu estou tentando te dizer quando Deus te entregou uma ferramenta. Você vai numa autoescola e contrata os serviços daquela autoescola. A autoescola, então, direciona para você um instrutor. Você vai tomar as aulas teóricas, depois você vai sentar no automóvel para receber então as aulas práticas. O instrutor vai sentar do seu lado e ele vai te dando as instruções, correto? Olha, pisa na embreagem, pisa no acelerador, aperta o acelerador, solta a embreagem, deixa o carro andar. O carro pega a certa velocidade, pisa na embreagem, passa a marcha, pisa no acelerador e por aí vai. E ele vai te instruindo onde parar, como parar, dá seta, não dá seta. Ele vai te instruindo. Depois que você estiver pronto, você recebe então o direito de dirigir. Você recebe a sua carteira de habilitação. Em alguns estados do nosso país chama de carta de motorista. A partir do momento que você recebe a sua autorização para dirigir, você está com a ferramenta na mão, correto? Sim ou não? Bom, a partir desse momento que você está com sua habilitação na mão, você vai pegar um automóvel para dirigir. Pergunta: o instrutor da autoescola vai lá te ajudar a dirigir? Não, ele já fez o que tinha que ser feito. Ele já te deu as instruções, ele já te deu os mecanismos para você sair e dirigir. Agora é com você. Por isso eu disse, Deus, nessa situação nossa humana, se assemelha a esse instrutor. Ele passa as instruções, ele te dá a ferramenta e agora é com você. Não adianta você sentar no volante e começar a tremer as pernas e ligar para a autoescola e dizer assim: manda aquele instrutor de novo vir me ajudar, porque eles não vão. Será que vocês estão me entendendo, sim ou não? As pessoas receberam a ferramenta de Deus e estão esperando que Deus faça por elas o que elas já têm a ferramenta para fazer. Então elas ficam sempre na dependência, elas ficam sempre esperando que Deus faça e Deus não faz. E agora? Aí é hora da pessoa perder a fé, porque ela pensa o seguinte, ela pensa erradamente, que ao vir para a igreja, Deus vai fazer minha vida mudar agora. Bacana, é um bom pensamento.
Mas aqui na igreja você vai receber as devidas instruções para usar a ferramenta que Deus te deu, para que através dessa ferramenta tudo na sua vida se transforme. E a glória será de quem? Por que a glória será de Deus? Porque foi Ele que me deu a ferramenta. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Foi Ele que deu a ferramenta. Vamos usar um outro exemplo. O médico vai para uma sala de cirurgia, está lá no bloco cirúrgico, paciente deitado na cama, anestesiado. E aí ele olha para os enfermeiros ao seu redor, olha para todo mundo, e todo mundo todo mundo olha para ele. É ele que é o cirurgião, é ele quem tem que operar. E então a enfermeira vem, a instrumentista, chamada de instrumentista, ela vai, pega o bisturi, ferramenta, e entrega na mão do médico. O médico pega o bisturi, olha para o paciente, olha para o bisturi, olha para o paciente e diz assim: liga para o meu professor da faculdade, pede para ele vir aqui fazer a cirurgia para mim. Certo ou errado? Ele já recebeu as credenciais, ele está com a ferramenta na mão. Por que raio ele não faz a cirurgia? Por que você recebeu a ferramenta e não usa? Pastor, mas eu nem sei que ferramenta é. Vocês sabem, vocês só não estão ligando o nome à pessoa. Vocês sabem que ferramenta é, mas de qualquer maneira eu vou dizer. Qual é essa ferramenta? Olha, meus amados, essa é uma ferramenta que ela funciona de duas maneiras, como se fosse uma espada de dois gumes. Você sabe o que é uma espada de dois gumes? Ela corta dos dois lados. Ou seja, essa ferramenta que Deus nos deu, ela pode servir tanto para o bem quanto para o mal. Ela funciona dos dois lados. Vai depender de como você vai usar ela. Se você não souber usar ela para o seu bem, ela vai ser usada para o seu mal. Se você não souber usar ela para te beneficiar, para te fazer feliz, para te proporcionar bem-estar financeiro, bem-estar familiar, bem-estar consigo mesmo, ela vai te trazer dor, tristeza, angústia, depressão, psicoses. Ela vai te trazer uma série de psicopatias. Essa ferramenta, ela pode ser uma bênção para você quando você aprende a usá-la, mas ela pode ser uma verdadeira maldição quando você não consegue usá-la. Por isso eu disse, ela possui, como uma espada de dois gumes, ela possui fio dos dois lados. Ela pode tanto fazer o bem quanto fazer o mal. Vai depender de como você vai trabalhar com essa ferramenta. Vamos voltar ao exemplo do médico no centro cirúrgico. Ele recebe um bisturi, é uma ferramenta. Aquele bisturi serve para fazer o quê? Para fazer o corte, a incisão no paciente, correto? Sim ou não? Então, ao fazer a incisão no paciente, o médico está fazendo bem ou mal? Está fazendo bem. Ele vai abrir ali, vai consertar o que está estragado lá dentro, vai fechar de novo, pronto, bacana. Daqui a alguns dias, aquele paciente está reabilitado, correto? Esse bisturi, ele pode ser usado para o mal? Pode. Se ele pega esse mesmo bisturi e chega na garganta do paciente, na jugular, esse paciente faz o quê? Morre. Essa ferramenta pode ser usada para o bem ou para o mal. A ferramenta que Deus te deu está aí com você agora. Só que a maioria de vocês, quiçá todos, estão usando para o mal da sua própria vida. Não conseguem dominar, não conseguem domar essa ferramenta.
Essa ferramenta é o seu cérebro. O nosso cérebro é a maior bênção que Deus pôde nos dar. Eu não sei se você, quando lê as Sagradas Escrituras, que você vê a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Daniel, a história de todos esses homens, você não vê Deus interferindo na vida deles o tempo inteiro. Quando você lê, por exemplo, a história de Abraão, que eu já citei aqui inúmeras vezes, diversas vezes, você vê de um capítulo de Gênesis para o outro, passar 15, 20, 25 anos, sem nenhuma ação de Deus. Mas a ação toda de quem? De Abraão. Você pega lá o capítulo 12 do livro de Gênesis, do capítulo 12 até o capítulo 15 do livro de Gênesis, a Escritura dá um intervalo de 25 anos de ação. E você não vê, durante esse período de 25 anos, Deus fazendo nada na vida de Abraão. Aí Abraão chega, já li isso aqui diversas vezes, Abraão chega e chora, né? No capítulo 15 chora, o Senhor não me deu filho, o Senhor não me deu filho e tal, jogando a culpa mais uma vez em quem? Como todo ser humano, recebe a ferramenta, não sabe usar, e depois quer culpar Deus. Quer dizer que Deus não quer dar, quer dizer que Deus é ingrato, que Deus não fez, ou não está fazendo, mas Ele já te deu a ferramenta. É você quem tem que progredir na situação, é você quem tem que usar a ferramenta. Irmãos, presta atenção numa coisa básica. Quantos milhões de habitantes tem na Terra? Hoje, pouco mais, quase 8 bilhões de habitantes na Terra. Vamos dizer que 5 bilhões, vamos colocar bem por baixo, vamos dizer que 5 bilhões de habitantes acreditem em Deus, do seu modo, mas acredita. Acredita em Deus. 5 bilhões, vamos dizer, tá? Só um prospecto para você entender. Você sabe que são 5 bilhões de habitantes? Ô, gente, você não tem ideia. Com 100 mil pessoas, 100 mil pessoas enche a Fonte Nova. 120, 130 mil enche o Maracanã. Agora imagina 8 bilhões de habitantes na Terra. Digamos que 5 bilhões, parece um formigueiro que nunca para de sair formiga. 5 bilhões pedindo uma coisa para Deus, pedindo outra, pedindo uma coisa. E tem gente que não se contenta em pedir só uma coisa, quer pedir tudo. Quer pedir bênção para o filho, bênção para o pai, bênção para a mãe, bênção para o marido, bênção para a esposa, bênção para o cachorro que está doente, está com uma tosse, aquela tosse seca que, né? É bênção para o primo, bênção para a prima, bênção para o tio, para a tia, para o avô, para a avó. Só uma pessoa. Imagina 5, estou botando por baixo, 5 bilhões de pessoas pedindo tudo para Deus. Por mais que Ele seja o Todo-Poderoso, fica inviável todas essas respostas. Então o que Ele fez? Sabiamente, Ele te entrega na mão. Eu vou provar já com a leitura da Bíblia que essa ferramenta é nossa e que, se a gente souber usar, a gente muda a história da nossa vida. Já nessa leitura aqui do capítulo 12 do livro de Romanos. Deus então pega sabiamente e entrega essa ferramenta. Olha, usa, se você usar, você não fica na minha dependência. Tudo que você quiser, você vai ter, vai receber, você vai experimentar a minha bênção. Amém? Os homens no passado aprenderam isso. Os homens no passado aprenderam a usar o cérebro. Abraão aprendeu, e aprendeu a duras penas, como eu te disse. Ele estava chorando aonde? Dentro da tenda, por um filho que ele disse que Deus não tinha dado a ele.
E Deus diz assim para Abraão: Abraão, sai da tua tenda. Puxa vida, se eu fosse explicar minuciosamente cada detalhe dessa mensagem, essa gravação para o YouTube, para as redes sociais, ia durar umas 3, 4 horas de relógio, e vocês só iam sair daqui de tardezinha. Mas eu vou tentar sintetizar o máximo que eu puder, e eu espero que você aprenda e que entenda, obviamente. Deus então diz para Abraão: Abraão, sai da tua tenda. A tenda era o lugar onde Abraão limitava sua visão. A tenda era o lugar onde Abraão não tinha capacidade de desenvolver sua mente, sua mentalidade. A tenda de Abraão era o lugar onde limitava a visão dele. Ele não poderia enxergar o que tinha que enxergar enquanto estivesse dentro da tenda. Mas ele estava cobrando de Deus a resposta de algo que dependia de quem? Dele. E Deus diz: saia da tenda. Obedientemente ele saiu da tenda. Presta atenção, viu? Do capítulo 12 de Gênesis até esse capítulo 15 que eu estou citando para você, se passaram 25 anos. 25 anos ele esperando que Deus agisse. Depois de 25 anos, sem Deus falar nada com ele, ele chora, pede a Deus uma resposta, e Deus diz: sai da tenda. Sai do que limita a tua visão. O que anda limitando a tua visão? Você já parou para pensar nisso? Segundo os psiquiatras, segundo as pessoas que trabalham com a mente humana, os psicanalistas, psicólogos, eles dizem que nós somos frutos do meio. Você sabe o que isso quer dizer? Você é resultado do meio em que você vive, da tua tenda, da tua casa, da tua família, da forma como eles veem, da forma como eles sentem, da forma como eles agem. Você é fruto desse meio. A palavra do Senhor diz no livro de Provérbios, não estou agora a me recordar, marca esse ponto aí que talvez seja necessário editar. A Bíblia diz assim: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e quando ela crescer, não se desviará dele. As pessoas pensam que esse trecho da Bíblia está falando sobre ensinar a pessoa a servir a Deus. Quando ela crescer, ela vai continuar servindo a Deus. Não estou falando disso só, não. Isso tem muito mais abrangência. Você se torna fruto do meio que você vive. O que você vive na sua casa, ou o que você viveu, eu não sei se você sabe, estatisticamente falando, até os 6 anos de idade, uma criança não pensa por si só. Até os 6 anos de idade, a mente dela está completamente aberta, recebendo informações. Então, as informações que uma criança de 6 anos, todos nós já passamos por essa idade, até porque se estamos vivos até hoje, já passamos pela idade dos 6 anos de idade. Então, até os 6 anos de idade, você absorveu seu pai falando que era um pobre, sua mãe falando que não teve sorte na vida, seu pai falando que a vida é dura, que tudo é difícil,
que rico não presta, que dinheiro é o mal. Você foi absorvendo, você era uma criança, você não entendia, seu cérebro, sua capacidade de raciocínio estava sendo formada. A partir desse ponto, sua mente se fecha, e a partir daí, você tem aqui dentro de você o conceito que te ensinaram quando você era criança. Por isso que a Bíblia diz: ensina a criança. Quando ela crescer, a mente dela vai ser o mesmo que ela aprendeu quando ela era criança. Então você simplesmente é o fruto do meio que você viveu. Te ensinaram a usar a ferramenta lá? Não. Ensinaram você que você tinha que ser uma pessoa próspera, que você tinha que ser uma pessoa bem-sucedida, que você tinha que ser uma pessoa capacitada, que você tinha que fazer faculdade. Só para você ter ideia, eu tenho hoje 54 anos de idade, em novembro, dia 19 agora, farei 55. Eu só vim entender que tinha faculdade muitos anos depois que eu tinha terminado o ensino médio. Nem na escola eu ouvia falar de faculdade. Hoje é mais comum se falar de faculdade. Hoje você faz como é que chama? Você faz o ensino médio, você estuda em alguma instituição de ensino, e tem sempre um professor falando: olha, se prepare para fazer o Enem. Aí você entende que tem uma faculdade. Mas na minha época nem isso eu sabia que existia. Muitos anos depois de eu ter feito o 2º grau, e que na minha cabeça, que foi isso que passaram para mim, eu concluí os estudos. Acabou. Eu não sabia que tinha mais para frente, e que depois da faculdade ainda tem mais. Tem ou não tem? Tem mestrado, e depois do mestrado tem PhD, e por aí vai. Ou um é um inverso do outro, não sei. Então, talvez você tenha aprendido na sua casa, sabe o quê? Tem que trabalhar para não dar para o que é ruim. Aprendeu a ver a mamãe como... Eu moro num prédio, e de lá do 2º andar, dá para eu ver as casas embaixo assim, e logo abaixo da minha casa tem uma outra casa, né? Um terreno assim. Aí eu estava, acho que foi anteontem, eu saí na janela, na hora do almoço eu fui abrir a janela para entrar um ar. Eu olhei lá para baixo e vi um garotinho desse tamanhico assim, rebolando parecendo uma minhoca. Que na Bahia é vício as pessoas desde cedo começar a rebolar, pegar o gosto pela dança. Tá bom, estava lá rebolando parecendo uma minhoca. Eu vi apenas ele na porta da casa fazendo isso. Estava tocando uma música lá, que eu não sei qual era, e ele estava... Bacana. Aí eu vou e chamo minha esposa: vem cá, vem ver. Aí quando ela chega e olha, aí já tinha entrado em cena a avó do menino, que a avó do menino estava toda assim mesmo que eu estou falando, assim mesmo que eu estou fazendo, assim, ó. Avó. Então veja o que essa criança está sendo ensinada quando criança. Quando crescer, não vai se desviar disso. Vai gostar de sambão, vai gostar de gandaia, vai gostar, sabe lá do mais o quê? Porque foi isso que ele viu dentro de casa. Foi isso que ele aprendeu dentro de casa. Por isso os psicólogos, psiquiatras e psicanalistas dizem que nós somos frutos do meio. Você hoje fala, você hoje pensa, você hoje diz o que você aprendeu quando criança, e de uma forma muitas vezes até inconsciente. Porque essa ferramenta que Deus te deu, ela tem 2 etapas nela, que eu não vou entrar nesse mérito agora. Uma dessas etapas armazena todas as informações que você recebe, e é por ela que você vai ser guiado. Daí você vai ser vencedor ou fracassado, vai depender do que você implantou lá dentro.
A ferramenta, o interessante é isso, a ferramenta nos foi dada. O que a gente está fazendo com essa ferramenta? Depois a gente fica na igreja se queixando de Deus, como Abraão estava dentro da tenda se queixando de Deus. Deus então tenta mostrar a Abraão: o problema não sou eu, o problema é você, sai da tenda. Ele saiu da tenda e Deus diz: agora olha para o céu, conta as estrelas, se é que pode. Está vendo, Abraão, quantas estrelas? Conta aí, Abraão, 1, 2, 3, 4, 5, 60, 70, não sei quanto, lá. Aí Abraão até se perde na sua contagem, suponhamos que isso tenha acontecido. E Deus chega para ele e diz: assim será a tua descendência. Ou seja, Deus estava fazendo Abraão pegar a ferramenta dele, e enxergar as coisas de forma correta. Por quê? Porque Abraão só estava enxergando ele como velho e que Deus não tinha dado filho, e sua mulher velha, estéril e que não tinha dado filho para ele. Era a única coisa que Abraão pensava. E Deus precisava fazer a coisa acontecer, mas Abraão era o limitador. Deus quer fazer as coisas na sua vida, mas você limita Deus. Sabe por quê? Você só pensa em derrota, você só pensa em fracasso, você só pensa que não dá, que não pode, que é pobre, que uma coisa melhorzinha é para barão. Eu já ensinei isso aqui. Quando você usa essa terminologia, você está se colocando como escravo. Porque essa história de dizer isso aqui é de barão, isso veio do período da escravidão. Quando perguntavam para o escravo: de quem é essa casa? Ele dizia o quê? É do barão. De quem são esses canaviais? O que ele dizia? É do barão. De quem é esse cavalo manga larga? É do barão. E aquela mulher bonita que acabou de sair da casa, de quem é? É do barão. E aquela moça jovem que acabou de sair junto com a mulher, é a filha do barão. Tudo que prestava era do barão. O que o escravo tinha? Nada. Então, quando você hoje, em pleno século 21, chega e diz assim: eu não posso comprar esse, não vou nem mostrar aqui para não fazer merchandising, eu não posso comprar esse suco para tomar porque isso é de barão. Significa então que você é um escravo e quem está tomando esse suco pode e você não pode. Está dando para você entender? Tudo a forma como você pensa. Você está usando a ferramenta para o teu mal. Sabe por quê? No livro de Isaías, capítulo 24, se eu não estou enganado, deixa eu só conferir rapidamente, para não dar o trecho errado para vocês. Não, capítulo 14, Isaías capítulo 14, no versículo 24, 24 é o versículo. Isaías 14, versículo 24 diz assim: jurou o Senhor dos exércitos. Observa que é Deus fazendo um juramento. Deus pode mudar a sua palavra? Quanto mais se Ele jurar. E Ele jurou que a coisa ia ser dessa maneira, e Ele não vai mudar. Por isso que muitas vezes você fica: Deus não me respondeu, Deus não está me respondendo. O problema não é Deus, Ele já te deu a ferramenta, você está usando ela para o teu lado errado, para o teu mal. Olha, não tem jeito, eu vou ler isso aqui. Não tem jeito, Deus jurou e vai fazer dessa forma. Ou você se adapta e usa a ferramenta, ou então você vai morrer sem ter nada de Deus. Nada. Vamos lá. Jurou o Senhor dos exércitos, dizendo: como pensei. Olha aqui para o pastor. Deus está dizendo: como pensei. Quem pensa? A mente, não é? Não é a mente? Como pensei, assim sucederá. O que significa a palavra suceder-se? Acontecer. Então ele está dizendo: assim como eu pensei, assim como eu pensar, vai acontecer. Aí você só pensa na pobreza. Aí você só pensa que não tem dinheiro. Você já reparou qual é a palavra que mais vive na boca do brasileiro? Tô duro. Tô duro.
Sabe, eu estava há um tempo atrás vendo o vídeo de uma palestrante e ela fez um comentário que me chamou muita atenção. Uma moça chegou para ela uma vez, uma jovem chegou para ela uma vez, presta atenção nisso, que isso vai ser importante para você. Uma moça chegou para ela uma vez e falou assim: sabe qual é a coisa? Presta atenção, viu? A moça falou assim para ela: sabe qual é a coisa que eu mais quero? Eu garanto que muita gente já pensou assim, ou já falou assim, ou tem falado assim. Tem gente que... Aí ela falou assim: sabe a coisa que eu mais quero na vida? É ganhar dinheiro sem ter que fazer nada, sem ter que trabalhar, sem ter que fazer nada. Assim como pensei, assim acontecerá, sucederá. Sabe o que aconteceu? Algum tempo depois, não sei te precisar quanto tempo, se alguns meses, alguns anos, não sei, essa moça sofreu um acidente de carro, ficou paralítica em cima de uma cama. Pronto. Ela realizou o que ela queria: ganhar dinheiro sem fazer nada. Viu o que dá usar a ferramenta do lado errado? Ela disse que queria ganhar dinheiro sem fazer nada na vida. Pois é, agora ela estava em cima de uma cama, paralítica, sem poder fazer nada, mas ganhando a aposentadoria do governo. É isso que você quer para a tua vida? Então vamos usar a ferramenta da forma certa. Olha como usou a ferramenta essa moça. Usou errado. É por isso que tem gente que fracassa na vida, que ela usa a forma dela pensar, a ferramenta que Deus deu para mudar a situação da vida dela, ela usa para desgraçar a vida dela. Olha o que Deus diz. Então assim, Ele jurou que vai fazer dessa forma e não vai mudar, gente. Deus não volta atrás do que diz. Ele diz: como pensei, assim sucederá, e como determinei. Você sabe o que é uma determinação? Você sabe o que é uma pessoa determinada? É uma pessoa focada. Tem gente que foca no negócio e você luta para tirar aquilo da cabeça dela, ela não tira. Também chamado pela Bíblia de teimosia. Ela é teimosa. Ela está vendo que o negócio está dando errado, porque quem insiste nesse negócio que está dando errado é teimosa. Então, ele diz: assim como pensei, vai acontecer. Quem é que gera a coisa na sua vida? Você mesmo. E aí você pensa que é Deus quem vai gerar. Você recebeu uma ferramenta que pode extraordinariamente mudar a tua vida da água para o vinho. Você usa a ferramenta só para o teu mal? Por que ao invés de você dizer eu não tenho, qual é a dificuldade de dizer eu tenho? Ah, pastor, mas isso é mentira. Não é. Isso chama-se fé. Capítulo 11 do livro de Hebreus: a fé é a certeza de coisas que não existem. Eu não tenho dinheiro no meu bolso, mas eu vou dizer: estou cheio de dinheiro. Amém? E quando eu orar, ao invés de eu dizer Senhor, me dê dinheiro, eu vou dizer: Senhor, eu sou grato por todo o dinheiro que me destes. Você compreende isso? É usar a ferramenta de modo certo. Você só sabe dizer que não tem dinheiro, até para ofertar na igreja. Sua mente te trai, até para dizimar, até para ofertar, sua mente te joga no fundo do poço. Não tenho, não posso, não dá. Aí se o pastor fala de uma oferta de R$1.000, a pessoa fica como se R$1.000 fosse alguma coisa.
Você precisa aprender a usar a sua ferramenta. Senão você não vai ter nada de Deus. Eu vou te provar isso. Terminando apenas essa explicação de Isaías, ele diz: e assim como determinei, se efetuará. Ou seja, duas formas como você pode usar a sua ferramenta. Primeiro, pensando. Depois de pensar, depois de você gerar. Eu queria ouvir de vocês não falam não? Depois que você gerar a sua ideia, gerar na sua mente o quê? Uma imagem, um pensamento, você agora fixa nele, seja determinado nele. Eu quero, eu vou ter, eu posso, eu tenho. Deu para entender? Sim ou não? Usa a ferramenta de modo certo. O que te impede de fazer isso? Tem gente que não diz que tem dinheiro para o parente não pedir. Se pedir, eu digo: não dou. Posso te dar não? Por exemplo, tem um rapaz que já trabalhou para mim. Ele é pintor de parede. E ele tem meu WhatsApp, eu tenho um dele. Volta e meia ele manda uma mensagem para mim, eu mando uma mensagem para ele, enfim. Aí volta e meia ele fala assim: patrão, estou precisando de sua ajuda aí, patrão. Aí eu falo: o que foi? Não, patrão, puxa, o Detran aí prendeu meu carro e eu preciso pagar umas multas que tem lá e não sei quanto aí e tal. Falar assim: sinto muito, Edmilson, posso te dar dinheiro não, filho. Você não está fazendo nenhum serviço para mim, como é que eu vou te dar dinheiro? Não, patrão, depois eu te pago. Sinto muito, vai dar não. Deu para entender? Eu não preciso dizer para ele: pô, velho, tá russo, o negócio tá brabo. Não tenho dinheiro não, filho. Eu estou duro. Porque aí eu estou usando a ferramenta errada contra mim mesmo. Isso não vai afetar ele, vai afetar a mim. Então eu não vou dizer para ele que eu não tenho. De repente, realmente eu não tenho. Mas eu não vou dizer: não tenho, sinto muito, está russo o negócio. Puxa, não. Vou dizer para ele simplesmente o seguinte: não dá para eu te dar esse dinheiro. Pronto, acabou. Amém? Então, se você disser assim, se alguém te disser assim: fulano, você me arruma um dinheiro aí? Você diz assim: sinto muito, não posso te dar não. Pastor, mas aí a pessoa vai achar que eu sou ruim. Azar o dela. Você tem que aprender a não ficar ligando para a opinião de ninguém. Viva a sua fé. Amém? Não posso dar e pronto, acabou. O dinheiro é meu, dou quem quiser e acabou. Eu não quero dar e pronto. Amém? Pronto. Aí ao invés disso você fala assim: tô duro, rapaz, tô duro. Está usando a ferramenta contra você. Porque assim como pensei, você está pensando que está duro, você vai ficar duro. Você está pensando que está sem dinheiro, você vai ficar sem dinheiro. Você está pensando que você é pobre, você é pobre. Você vai ficar cada vez mais pobre. Presta atenção nisso. Numa casa rica, com pais ricos, rico, não é mais ou menos não, estou falando rico. Tem carros maravilhosos, mansões, dólares, rico. Você vê o pai falando assim: meu filho, não come iogurte não, tem que poupar. Não coma não, porque o iogurte está caro, se você comer vai dar prejuízo para o papai. Você vê um rico falando isso para o seu filho? Não. O que ele faz? Empregada, cadê o iogurte que eu mandei vir da França? Dê para o meu filho. A criança aprende o quê? Ela está absorvendo a informação na mente dela de que ela come produtos importados, de que ela anda em carrões, de que ela mora em mansões. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Quando ela crescer, ela vai ter a mesma mentalidade. Então, quando essa criança crescer, ela vai querer continuar comendo iogurte de primeira qualidade,
vai querer comer petit pois, vai querer comer caviar, vai querer continuar comendo lagostas, almoçando ou jantando em restaurantes franceses. E qual foi o ensino que você teve? Churrasco na laje, todo mundo num sambão, no churrasco da laje, rasgando aquela carne dura de segunda. Rasgando aquela coxinha de frango, a boca toda melecada de óleo. Aí quando você cresce, você faz o quê? Vou construir minha casa, vou ter uma laje para eu fazer churrasco. Deixa a vida te levar, vida leva, está levando mesmo, mas está levando para o buraco. Está usando a ferramenta errada. Vamos ler então Romanos 12, diz assim, versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Então você veja, Paulo ele usa uma terminologia profunda. Ele não diz assim, pessoal, eu peço a vocês em nome de Jesus, não. Ele fala o quê? Eu rogo, eu faço um rogo a vocês, eu suplico a vocês. Paulo está mostrando que a coisa é tão séria, que ele está implorando para as pessoas usar esse mecanismo. Ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então preste atenção, a primeira etapa do que Paulo vai ensinar aqui é se apresentar a Deus como alguém que o adora, oferecer a Deus o seu culto racional. Então não é um pedido de Paulo, é um rogo, é uma súplica. A coisa é tão séria que Paulo não diz assim, quem quiser fazer, amém, quem não quiser, não, é fundamental. Ele diz, eu rogo pelas misericórdias de Deus que vocês prestem seu culto racional a Deus. Segunda etapa do ensino, ele diz assim, e não vos conformeis com este século. Se conformar com a era, se conformar com o tempo que a gente vive, é aceitar as coisas que nos são impostas. Quando você aceita que a inflação está alta, quando você aceita que a pandemia está aí, e que por causa da pandemia você está duro, quando você aceita que o repórter, o jornalista, num programa jornalístico diga que está tudo ruim, que está tudo difícil, que está todo mundo sem dinheiro, quando você aceita isso, você assimila isso para onde? Para dentro da sua mente. E se, falem alto que eu quero ouvir, e se conforma, você passa a ser uma pessoa conformada de que a situação é assim mesmo, de que não tem jeito, não é só você que está passando. Isso é se conformar, quando na verdade a sua ferramenta tem que ser renovada, para que você pense da maneira sempre correta, porque os tempos vão mudar. Eu sei que a coisa está brava aí fora, mas eu não vou deixar minha mente pensar que a coisa está brava. Eu vou usar a ferramenta a meu favor. Mesmo que esteja brava para todo mundo lá fora, eu sou filho do Deus Todo-Poderoso, para mim vai estar bem, para mim vai estar bom, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ter abundância, eu vou ter fartura, eu vou morar bem, eu vou vestir bem, eu vou comer do bom e do melhor, eu vou ter. Eu vou usar a ferramenta a meu favor, não contra mim. Você sabe, Satanás ele tem um trabalho. O trabalho dele é lutar para que você veja as coisas
humanas, as circunstâncias, quando você tem que olhar, 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, do verso 6 em diante, o texto diz assim: eu não ando pelo que vejo, eu ando por fé. Fé é certeza daquilo que não existe. Eu tenho certeza que eu tenho dinheiro, mesmo que ele ainda não exista. Amém? Eu tenho certeza que eu tenho saúde, mesmo que eu esteja entendeu? Eu tenho certeza que minha família está bem, mesmo que um filho esteja brigando com outro, mesmo que a mulher seja chata, mesmo que o marido seja chato, não interessa. Eu tenho certeza de que vou crescer. Eu vou crescer mesmo que as possibilidades ou que o mundo esteja dizendo não. Eu não vou me conformar com o que o mundo está me mostrando, com o que o diabo quer que eu veja. Eu vou andar por fé. Eu vou usar a ferramenta que ele me deu da maneira correta. O problema é que as pessoas não usam a ferramenta de maneira correta e ficam no pé de Deus. Senhor, por que você não me abençoou? Mas ele não vai. Não vai. Ele te deu a ferramenta para você fazer. Ele não vai fazer. Você vai ter que aprender a fazer. E se você não aprender a fazer, então se conforme a viver desse jeito aí, porque você não vai mudar não. Não vai mesmo. Você quer um pastor picareta, enrolão? É isso que você quer? Eu podia citar um monte de nomes aqui, de nomenclaturas de instituições que você poderia ir lá. Podia citar um monte daqueles que ficam enganando as pessoas, dizendo assim: não, porque nós vamos levar o seu pedido para o monte de Israel, vamos fazer a fogueira santa, sua vida vai mudar, mas você tem que dar 5 salários mínimos de oferta. Picareta. Aí tem pessoas dessa igreja me ouvindo, me assistindo, dizendo assim: não gosto desse pastor. Não como na sua casa. Não tenho satisfações para te dar. Minha satisfação está com Deus. Amém? Porque tem gente, volto eu aqui, tem gente que não quer ter trabalho de nada. Ela prefere pagar para comprar o que quer. Entenderam? Ela não quer exercitar isso aqui, ó. Ela quer estar numa igreja em que o pastor enrole ela, engane ela e diga que se ela fizer a campanha, a vida dela vai mudar. E ela tem que vender o cinto de pelúcia que ela tem em casa, ela tem que vender as joias que ela tem que ter em casa, ela tem que vender tudo para dar de oferta, para fazer a campanha, para a vida dela mudar, e não muda. Mas ela prefere viver esse engano do que parar um pouco e pensar assim: gente, eu estou pensando tudo errado na minha vida, eu vou mudar a maneira de pensar, eu vou parar de falar essas palavras de derrotado, eu vou falar como em Joel. O texto de Joel diz assim: diga ao fraco, eu sou forte. É para o fraco dizer, eu sou fraco? O texto está dizendo: você que é fraco, diga, eu sou forte. Deus está mandando alguém mentir? Não, é usar a ferramenta certa. Que absurdo. Que absurdo. É usar a ferramenta certa. Um exemplo, eu sou fraco. Uma cara do fraco. Zé d'Água. Então Deus está dizendo: Zé d'Água, não diga que você é fraco. Porque a tendência do Zé d'Água é dizer: eu sou um derrotado, eu não tenho sorte. Sorte é para quem tem dinheiro. E como é que os caras, ou as caras, as mulheres, conseguiram esse dinheiro? Sentaram e Deus jogou lá de bandeja no céu? Não foi isso, não foi dessa forma. Eles usaram isso aqui, Como é que Steve Jobs se tornou um dos homens mais poderosos do mundo? Falando que não conseguia? Falando que não podia? Por que esse camarada aí que fez esses negócios aí
que está aí, todo mundo recebendo esse trem aí. Meu nome dele, o dono da Microsoft, eu esqueci o nome dele, Bill Gates. Por que o Bill Gates hoje é uma das maiores potências mundiais em economia financeira? Porque ele ficou sentado em casa, com a mão no queixo, dizendo assim: não tenho nada na vida. Vocês já assistiram aquele filme O Lobo de Wall Street? Assista. O cara começa sua empresa de mercado financeiro dentro de uma garagem, com três amigos dentro de uma garagem, e se transforma no maior empresário do ramo das finanças nos Estados Unidos. Por isso ele é chamado de o Lobo de Wall Street. Wall Street é o nome da avenida onde se opera o sistema financeiro do mundo. Então, bota isso aqui para funcionar. Usa a ferramenta que Deus te deu. Não foi o diabo que te deu um cérebro, não, foi Deus. E o mínimo que se espera é que você use esse cérebro para o teu bem. Agora, se você só sabe usar o seu cérebro para dizer que não pode, azar o seu. Vamos lá. Continuando. Verso 2 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas, é uma conjunção, transformai-vos. O que é transformação? Mudança de quê? Mudança de direção. Presta atenção nisso, hein? A palavra transformar significa mudar a direção. Faz de conta, deixa eu afastar aqui. Estou aqui, ó. Faz de conta que eu estou andando nessa direção. Qual a direção que eu estou andando? Eu não posso, estou desempregado, estou sem dinheiro, estou duro, cheio de conta para pagar, minha vida é uma derrota. Tá certo? O que é transformar? Ele diz assim, ó: não se conforme com esse mundo, mas transformai-vos, mudai de direção. Ele diz: transformai-vos pela renovação do quê? Ou seja, muda de direção na forma que você está pensando. Então o que eu vou fazer? Mudo de direção. Eu estava dizendo que não podia, correto? Agora eu estou mudando de direção e estou dizendo: eu posso, eu consigo, eu vou ter dinheiro, eu sou um homem bem empregado, ou eu tenho minha empresa. Eu mudo de direção. Mudo. Paro de falar porcaria, paro de falar fracassos, paro de assumir fracasso e passo a assumir um posicionamento tal qual Deus quer que eu assuma. E aí você sabe qual vai ser o resultado? Vamos terminar de ler o texto? Olha só qual vai ser o resultado. Vamos repetir o 2 todinho. Ele diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de onde? Você tem que renovar o quê? Por que Paulo rogou que os cristãos prestassem atenção nisso? Que mudasse a sua forma de pensar. Pelo amor de Deus. Vocês conhecem, já devem ter visto na televisão, a Rainha Elizabeth, que essa mulher é um Highlander. Ela não morre nunca. Não estou aqui desejando a morte dela não, mas pense num ser humano que eu já fui criança, já fui bebê, cresci, estou adulto e ela está aí. E se bobear vai vir outra geração e ela continua aí. Eu não sei qual é o mistério dela. Algumas pessoas dizem que ela é reptiliana. Bom, vamos para frente. Pensa aí na Rainha Elizabeth. Ela tem seus filhos e seus netos, correto? Seu filho, Príncipe Charles, seu esposo que morreu depois de ter recebido a marca. Um barco, ele estava suave, estava bem, estava tranquilo, ele e ela, numa casa separadinhos, bonitinho da Silva. Foi só ele receber a marca, e vocês sabem do que eu estou falando. Um mês depois ele, bateu a caçuleta. O cara com 90 e poucos anos, estava excelente de saúde, morreu do nada. Tudo bem, vamos lá. Aí ela tem lá o seu filho, Príncipe Charles,
que na linha de sucessão ele é o possível rei, o próximo rei após a morte dela. Aí vem os príncipes, filhos do príncipe Charles. Vem lá, eu não lembro do nome deles, mas tem um que casou há poucos meses atrás aí com uma atriz americana, tem o outro que já é casado há mais tempo, tem filhos, e assim vai a sua linha sucessória. Filhos de uma rainha. Como é que vive e pensa os filhos dessa rainha e os netos dessa rainha? Pensam como um fracassado, correto? Não tem $1 na mão. I don't dollar. I don't dollar. I no have money. É assim que eles vivem falando? Não. Toda a riqueza que eles têm vem de quem? Vem da rainha, porque eles não trabalham, vem do reinado. Em algum momento eles dizem que não tem dinheiro. Em algum momento vocês já viram o príncipe Charles ou qualquer um dos filhos herdeiros dele andando maltrapilho, sabe? Comendo numa lanchonete da esquina, se satisfazendo no churrascão da laje? Alguma vez você já viu uma reportagem dessa nos tabloides ingleses? Nunca. Você só vê os caras onde? Na alta. Pensam como tais, como filhos da rainha, como netos da rainha. Pensam como tais. Tem pensamento, lancha, mansões. Pensam como os filhos da rainha. Aí você vai me dizer, com seu pensamento, você que está me assistindo, com seu pensamento de fracasso, você vai dizer assim: pastor, mas eles têm, filho da rainha. Então você não é filho de Deus. Porque se você é filho de Deus, você é filho do Rei do Universo, do Deus que disse: minha é a prata e meu é o ouro. Então, se você está dizendo que eles podem falar ou agir do jeito que agem porque a mãe deles ou a avó deles é uma rainha, então você não é filho ou filha do Deus Rei do Universo. Você só pode ser filho do outro, porque o filho do outro, ou o outro, é que não tem nada. O Deus Todo-Poderoso é o dono do ouro e da prata. Então, se eu sou o filho dele, eu sou príncipe. E se eu sou príncipe, eu tenho essa herança. Isso me pertence. Me pertence. O ouro e a prata me pertencem. Se você é filho dele, pertence a você também. Mas usa a ferramenta. Usa a ferramenta. Usa isso aqui, ó. Vamos lá para encerrar. Aí ele diz, no meio do versículo: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que o quê? Experimenta. O que é experimentar? Provar. Ó, você vai provar. O que é fazer uma prova? Experimentar, degustar, sentir um pouco do que, por exemplo, você vai contratar um buffet, e aí, antes deles assinar o contrato com você, eles fazem uma prova. Não sei se vocês já fizeram isso na vida. Eles fazem uma prova, eles trazem para vocês amostras do que eles vão servir, para ver se te agrada. Isso chama-se degustação, experimentação. Você vai experimentar, você vai degustar, você vai ter uma prova, você vai sentir o que é que você vai ter naquele buffet. Quando ele diz assim, ó, transformai-vos pela renovação da vossa mente, ó, transforma a sua mente para que você experimente. Você vai provar, vai ter na sua vida o quê? Qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo que Ele quer fazer na sua vida só vem se você mudar a sua mente. Deu para vocês entenderem?
enquanto você ficar pensando, não passa. E tem gente que a mente dela está cauterizada nisso. Mas eu sei por que é, e depois eu vou dar um outro ensino para vocês, complementando esse, para vocês entenderem por que que a pessoa, mesmo ela entendendo que ela tem que mudar a forma de pensar, ela acaba o culto, vai embora para casa, daqui a pouco ela está pensando tudo errado de novo. Não é porque ela é rebelde, não. Não é porque ela é desobediente, não. É porque ela é fruto do que ela aprendeu quando criança. Isso entrou na mente dela, e mesmo sem ela perceber, ela começa a agir dessa forma. Aprenda isso que eu vou te ensinar agora. O que é em cima é embaixo. É um enigma. Você não vai entender isso agora, só quando eu explicar. O que é em cima é embaixo. E o que é dentro é fora. Eu só vou explicar esse pedacinho. Você é do lado de fora o que você é aqui dentro. E não é dentro do coração, não. É dentro da mente. É uma etapa da sua mente que é que foca todas as coisas. Que é que grava todas as coisas. Em tempos atrás eu expliquei isso aqui. Você é do lado de fora o que você é dentro. O que você é do lado de fora? Olha para você ver. Dá uma geral e você vai ver. Então é isso que está dentro de mim. Agora, se você olhar do lado de fora e você ver carro, casa, apartamento, joias, dinheiro, fartura, abundância, boas roupas, coisas de requinte, você vai ver o que tem dentro de você. Você é fora o que você é dentro. O que é em cima é embaixo. Depois eu vou ensinar o que é em cima e o que é embaixo. Para isso eu preciso fazer um gráfico aqui para te mostrar. Amém? Aprenda a usar a ferramenta que Deus te deu. Para encerrar, no capítulo 11 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 21 em diante, Jesus ensina os discípulos quando ele volta no caminho e os discípulos encontram uma figueira que tinha secado. Vocês já devem ter lido essa passagem. E Pedro, abismado, Pedro ainda não sabia, Pedro ia aprender a partir daí. Pedro, abismado, diz assim: Mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Em qual momento no texto diz que Jesus amaldiçoou a figueira? Em nenhum. Pedro interpretou errado, porque ele estava interpretando a história de Jesus como um religioso interpreta. Maldição, pensa, maldição. Jesus falou, está maldito, está amarrado. Jesus usou apenas a ferramenta. E depois ele ensina a usar a ferramenta. Ele olhou para a figueira, não achou fruto e disse: nunca mais alguém vai comer fruto de ti. Foi embora. As palavras dele vieram de onde? Da onde? Da mente dele. Ou alguém aqui fala sem a mente processar? Não existe essa possibilidade. O religioso diria: veio do céu, pastor, glória a Deus. O religioso diria: oh, aleluia, veio do Altíssimo. Tem nada a ver uma coisa com outra. Ele simplesmente procurou figos, ele estava com fome sua. Nunca mais alguém vai comer fruto de você. Foi embora. No dia seguinte, quando eles retornam, Pedro olhou, a figueira estava morta. Puxa, para alguém nunca mais comer fruto daquela figueira, ela tinha que morrer. Jesus não falou assim: eu te amaldiçoo, você vai secar, seca. Jesus não amaldiçoou nada nem ninguém. Simplesmente disse: nunca mais ninguém vai comer fruto de ti. Simplesmente disse: você vai morrer. Com outras palavras. Se não serve para dar fruto, isso é uma parábola, viu? Se não serve para dar fruto, tem que morrer. Tem muita gente aí que não está dando fruto. Vamos lá. Aí Jesus
vê aquele espanto de Pedro e diz: puxa, a figueira que o Senhor amaldiçoou. Jesus olhou e falou assim: tende fé. Tende o quê? Fé. Não, esqueça Deus agora. Esqueça um minuto, por favor. Ele falou: tenha fé. Primeira coisa a ser aprendida: tenha fé. Fé é o quê? Certeza daquilo que os seus olhos não veem, convicção daquilo que se espera. O que você espera para a sua vida? Fracasso? É isso que você está falando o tempo inteiro. Você está tendo certeza do fracasso. Você está tendo certeza de que você é duro. Você está tendo certeza que você não pode pegar um envelope de 100, 200, 300 reais na igreja e dar de oferta. Você está tendo o tempo inteiro na sua mente que você não pode ter uma geladeira side by side. Porque é uma geladeira que custa 7, 8 mil, 10 mil, 12 mil reais. Tem side by side que custa até 40 mil reais. Sabe o que é uma side by side? É aquela geladeira de duas portas assim. Ela abre para os dois lados. Temos até que tem uma parte do freezer embaixo. Não, isso é para barão. Bacana, é assim que você está pensando. Então Jesus disse assim: ó, tenha fé em Deus. Tenha fé. E aplique ela no teu Deus. Quem é o teu Deus? O soberano do universo, correto? O grande eu sou, o todo-poderoso, pode tudo, dono do ouro e da prata. Então eu vou usar minha ferramenta, que é a fé. A fé, bem lembrado, bem lembrado. Onde que a fé, ela tem que estar contida? Vocês estão dizendo porque vocês sabem, mas quem está me ouvindo vai dizer assim: no coração, pastor. E a Bíblia fala onde é o coração? Aí a pessoa que me assiste fala assim: opa, estou enjoado. Aí me dá um dislike. Eu estou pouco me lixando para o seu dislike. Eu quero mais é que Deus me dê o like dele. Por falar em like, que é o joinha, lasca o dedo no joinha. É no joinha, viu, gente? Não é no dislike, não. E também se você der um dislike, azar o seu. Então vamos lá. Onde que fica a fé? Na nossa mente. É aqui na sua mente. Então, se você pensa errado, se você usa a ferramenta errada, sua fé vai estar errada. Quando os discípulos viram que a figueira estava morta, Pedro disse: Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. A primeira coisa que Jesus disse foi: tenha fé. E tenha fé em Deus. Porque eu vos digo que se você disser, isso, fala, igreja. Eu vou botar um microfone depois, perto de vocês, para vocês falarem isso aí na gravação, porque senão o povo acha que eu estou gravando o culto com a igreja vazia. Dá um oi aí, deixa eu chegar aqui perto aqui, peraí, deixa a gravação aí. Dá um oi aí, irmã. Olá. Dá um oi aí, irmã. Dá um oi aí, povo. Eu não estou sozinho, não. Fica aí achando que eu estou dando somebody love. Vamos lá. Então ele disse: tenha fé em Deus. A fé é certeza do que você quer. E o que você quer? Ficar sem dinheiro? Não, então você tem certeza de que tem dinheiro. Aí ele diz: porque tudo que você disser, falar, tudo que você falar e não duvidar, é a história de você ser determinado. Você falou, você vai acreditar nisso até a coisa acontecer. Então ele diz: se você falar a este monte, ergue-te, lança-te no mar, assim vai acontecer. Amém? Puxa vida, você sabe o que isso quer dizer? Não, né? Depois eu vou dar uma mensagem sobre isso, não vou gastar munição não. Depois, permaneça no canal. E você quer receber a próxima mensagem? Lasca o dedo no joinha.
Bota o joinha aí, bota o joinha aí. Isso, botou o joinha, tá vendo o joinha aí? Viu? Clique em inscrever-se, se inscreva no meu canal. E clique no joinha. Joinha é o dedinho assim para cima, é o legal. Pastor, mas eu quero clicar no para baixo. Pode clicar também, não tem problema não. Amém? Então, se inscreva no canal e você vai receber o próximo vídeo que eu vou falar sobre isso. Vou falar sobre esse trecho de Marcos 11, tá bom? É isso aí. Um forte abraço a todos. Estamos juntos.